Os irmãos sabem que ontem foi aniversário da nossa reforma protestante. Em 31 de outubro de 1517, aqui há exatos 503 anos atrás, Martim Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses. A publicação dessas 95 teses foi o estopim para uma reforma, para um impacto na história da humanidade, sem muita analogia em toda a história, tal o tamanho do impacto da reforma protestante sobre toda a humanidade. Mas contra o que Martinho protestava? Nós somos chamados muitas vezes de protestante em função do protesto que Martinho Lutero fez. E foi nos dado a alcunha de protestantes. E sobre o que Martinho Lutero provocava? Para que a gente possa entender isto melhor, nós precisamos fazer uma pequena viagem no tempo para que a gente possa compreender melhor a razão da reforma protestante. A Igreja de Jesus Cristo pode colocar como data de início, como a sua inauguração, quando da data da festa dos Pentecostes, Jesus Cristo já havia vindo ao mundo, feito o seu ministério, morreu, ressuscitou, estava à direita do Pai, e ele fez uma promessa, que ele tinha que ir porque se ele fosse, ele mandaria o quê? O Consolador. Vocês lembram lá em João, quando ele fala, e que o Espírito Santo, este conselheiro, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Temos lá em João 16. Bom, em Atos capítulo 2, no verso 1, começa a contar então essa história, essa narrativa, quando o Espírito Santo é enviado à terra por Jesus Cristo e instaura a igreja cristã na humanidade. Diz assim: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Queridos, foi a partir desta ação, desse dia, desse momento, que Pedro, toma a palavra e pronuncia aquilo que seria chamado do primeiro sermão da igreja de Jesus Cristo. Nesse sermão, extremamente poderoso, a palavra de Deus nos registra, no próprio capítulo 2, que cerca de 3.000 pessoas se converteram através da mensagem poderosa e transformadora do Evangelho. Só que isto gerou quase que de imediato uma perseguição em cima desta igreja. Ela começou sobre a perseguição. Nós temos que entender que o judeu não aceitava o fato de Jesus ser o Cristo, de Jesus ser o Messias. Então, quando a igreja começou a crescer e proclamar que o Cristo, o Messias prometido, era Jesus, aquele que havia morrido, e mais, declarava que ele havia ressuscitado, esta igreja começou a sofrer profunda perseguição. A tal ponto que nós temos a história de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Vocês podem ler lá no capítulo 8, no capítulo 7, e nós vamos ver que em função dessa perseguição desencadeada, principalmente a partir da morte de Estevão, a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 8, verso 4, o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Queridos, não tem como deter o crescimento do Evangelho.
É impossível, porque é como uma massa que você quer apertar. Quando você aperta, o que ela acontece? Ela escorre entre os dedos. Assim foi o crescimento do Evangelho. Eles mataram Estevão, começaram a perseguir, os cristãos foram dispersos. Eles não acabou o problema. Não. O que Deus providenciou através da sua graça é que vários missionários começaram a pregar o Evangelho onde eles chegavam. Só que a perseguição só aumentou, e a partir de então, não somente em função dos judeus, mas também em função do Estado que dominava, que era o Estado de Roma. O Império Romano dominava toda a civilização conhecida, e havia um cumprimento muito claro entre aqueles que pertenciam a este império que transcendia várias nações, que era César, o Quírios. E este cumprimento, como a gente faz hoje em dia, como bom dia, boa tarde, era César o Quírios, o outro respondia César o Quírios. Só que começou um movimento dentro da igreja de Jesus Cristo, quando alguém falava César o Quírios, o cristão falava assim, não, César não é o Quírios, Jesus Cristo é o Quírios. E Quírios tem a dimensão de uma palavra que precisa de diversas no português para designar o conceito dela. É de Senhor absoluto, aquele que tem autoridade sobre tudo e todos. Foi nesse contexto, então, que a perseguição se espalhou por todo o Império Romano. E eu costumo dizer que a história do cristianismo é escrita com sangue. Sangue de mártires, de cristãos que não se constrangeram, não se acovardaram diante da verdade mais preciosa na vida deles, que Jesus Cristo era Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem, o fermento havia sido lançado, o grão de mostarda começou a germinar. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus conta diversas parábolas sobre o reino de Deus, e uma delas é sobre o fermento que leveda toda uma massa, e um grão de mostarda, uma semente muito pequena, que começa a crescer e se torna uma árvore frondosa. Assim começou então o fermento do cristianismo, levedando e crescendo de forma assustadora onde quer que fosse. E durante muitos anos, alguns imperadores mais, outros imperadores menos, mas sempre sobre profunda perseguição. Até que em outubro do ano de 312, Constantino, um general que postulava-se ser imperador de Roma, defendeu que havia se convertido num sonho que ele havia tido de que sobre a sombra da cruz ele ganharia a batalha que o definiria então como o novo imperador de Roma. Muito influenciado por sua mãe cristã, muitos questionam as intenções verdadeiras de Constantino em relação à sua conversão, se verdadeira ou não, mas isso não nos interessa. O fato é que a partir de Constantino, a perseguição sobre a igreja começou a ser diminuída até o ponto que anos depois o cristianismo deixou de ser proscrito para se tornar a religião oficial do Estado. Foi nesse momento, nesse ponto da história, que a igreja deixou de ser perseguida para ser perseguidora. Foi nesse momento, nesse contexto, lá para meados do final do século IV, que a igreja começou a crescer com uma estrutura muito grande. Os papas começaram a ter exércitos mais poderosos do que os exércitos das nações. E é nesse contexto, então, que a gente dá entrada no início da Idade Média, que muitos chamam da Idade das Trevas. Queridos, só que o preço de se manter um exército, o preço de se manter uma estrutura hierarquizada para aquela época, exercendo influência em todas as nações, em todos os estados, custava muito, muito caro. E para
que a manobra sobre a vida do outro fosse mais facilitada sobre a grande população, para que não houvesse questionamento sobre a autoridade da igreja. A igreja, infelizmente, começou a se distanciar a passos largos do objetivo primeiro sobre a qual ela fora criado, de proclamar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Pasmem os irmãos que as missas então eram celebradas de costa em latim. Nós estamos falando da Alemanha, onde ninguém falava latim. Não tinha microfone, não tinha data show, não tinha nada disso. Ninguém entendia absolutamente nada. Isso fazia com que a autoridade e a fala das autoridades eclesiásticas não pudessem ser questionadas, porque ninguém sabia absolutamente nada do que acontecia. Não havia acesso à Bíblia. Foi nesse discernimento que Lutero começou a perceber com preocupação o quadro que se desenhava. A igreja começou então a não arrecadar o suficiente e começou-se a vender então as indulgências. As indulgências era a compra do perdão. Queridos, chegou-se ao ponto de que o maior problema que havia era o conflito de posse de terra. Então, se eu tinha um conflito de terra com William e eu não chegava num acordo com William, eu ia ao padre e comprava uma indulgência do pecado futuro que eu ia cometer. Eu ia matar William e tomar posse da terra dele. E a indulgência me garantia o salvo-conduto de que ninguém pudesse falar nada. Fora isso, começou-se a ver entre as igrejas espalhadas uma adoração a relíquias. Prestem bem atenção, pedaços, lascas de madeira, tinham inclusive documentos que oficializavam ele como verdadeiros, autênticos da cruz de Cristo. E eles começaram a ser adorados. Espinhos que eram atestados como aqueles que crucificaram a Cristo, da coroa de Cristo, perdão. Pregos que foram usados na crucificação de Cristo, parte das vestes de Jesus também, ossos e crânios dos santos, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. É interessante que a gente costuma brincar que Pedro era uma centopeia, porque tinha mais de 30 fêmurs de Pedro espalhados pela Europa. Até onde eu sei, ele tinha só 2. Queridos, e o que mais me chamou a atenção, que é verdade, isso é história, existia um comércio de vidros lacrados e que se afirmava de forma absoluta que ali continha o leite de Maria que havia amamentado Jesus Cristo. E que a presença dele dentro de uma casa impedia qualquer doença, qualquer problema. Para vocês terem uma ideia, o rei da Alemanha, ele era um aficionado sobre essas relíquias, e ele chegou a ter um museu particular com cerca de 19.000 relíquias. Ele tinha toda uma estrutura custeada pelo Estado para catalogar e organizar essas 19.000 relíquias. Foi neste contexto que Lutero publica as suas 95 teses. Martim Lutero era um jovem extremamente estudioso. Seu pai, um homem pobre, era um minerador, queria que o filho tivesse uma vida diferente e fez com que Lutero estudasse, de forma que no ano de 1505 ele se forma como mestre em artes, mas a pedido do pai ele vai estudar direito. Só que a angústia sobre a vida dele era muito grande, os questionamentos eram muito grandes, e certo dia, numa noite, numa caminhada, um dia chuvoso, com muito raio, ele pensou que fosse morrer, e ele falou que se Deus salvasse a vida dele, ele dedicaria sua vida ao ministério religioso. E assim o fez. Ele deu entrada à ordem
dos agostinianos. E ele se formou com o título de doutor em teologia. E a partir do ano de 1513, ele começou a ser professor titular de teologia bíblica na Universidade de Wittenberg. Muito bem. Apesar de todo o estudo, de toda a eloquência e cultura que Lutero conseguira obter ao longo de sua vida, ele era uma pessoa extremamente angustiada. Tinha um medo terrível da morte. Não encontrava respostas para suas questões, para suas dúvidas, para suas angústias. Até que um dia, ele estudando a Bíblia para dar aula, ele se depara com Romanos, capítulo 1, verso 17, que raiou como uma luz em seu coração. E diz assim o texto: porque no Evangelho é revelada o que, meus queridos? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, meus queridos, tinha uma relação muito conflituosa com a pessoa de Deus. Ao mesmo tempo que ele sabia e entendia que Deus era criador de todas as coisas e que a ele era dedicado toda a honra, glória e louvor, ele achava que Deus era um Deus sádico, que tinha prazer em castigar o homem, que Deus, a justiça de Deus era impiedosa. Quando ele leu que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ele ficou completamente perplexo e extasiado. Como então? A justiça de Deus, ela é revelada através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, que pagou o preço do meu pecado e da ira de Deus que deveria estar sobre mim, foi sobre Cristo, pregado na cruz do Calvário. Quando ele entende o conceito de graça, que isso é um movimento de fé, ele fica então mais cresce em seu coração mais questionamento sobre o que estava acontecendo na igreja. Como então realizar cultos com o oficial, o fazendo de costas, pregando e lendo a Bíblia numa língua que ninguém entendia? Como não incentivar as pessoas a terem livre acesso à palavra de Deus, já que Gutenberg já tinha lançado a sua imprensa? Como ficar refém a esse comércio de indulgências e das relíquias, se a Bíblia é contrária a isso tudo? Então Lutero não viu outra maneira de levar luz sobre essas questões, a não ser afixando as suas 95 teses no castelo. Você pode fazer, mas por que ele fez isso? Vou explicar para você por que ele fez isso. Porque na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Twitter, Instagram, não tinha nada disso não, meus irmãos. As pessoas, quando queriam lançar um questionamento, faziam isso, levavam à porta deste castelo as suas teses. Os alunos das universidades passavam por lá, liam e iam para as faculdades, para as universidades, discutir aqueles assuntos. E as teses de Lutero fizeram um reboliço muito grande entre toda aquela população. Lutero não tinha a intenção mínima, nenhuma, de rompimento para a igreja oficial, católica. Ele queria sim uma reforma desta igreja, um repensar sobre as suas práticas e atitudes. Só que a reação não foi a que ele esperava. No dia 16 de abril de 1521, foi convocada o que se chama de dieta para analisar a situação de Lutero. Johann Eck, assistente do arcebispo de Trier, convoca então Lutero, que recebera um salvo-conduto de que nada de mal aconteceria até aquela dieta. Ele vai lá, aquela reunião, e é exposto uma mesa com todos os seus escritos. Lembremos-nos que ele lança as 95 teses
em 31 de abril de 517, nós estamos em 16 de abril de 21, ou seja, quase 4 anos para frente. Ele produzira nesse tempo muita coisa fora publicada, que estava sendo então divulgada através da imprensa, que Gutenberg havia inventado anos antes, e de forma que aquilo foi como uma pólvora que se queima. Esse assistente chega para Lutero e pergunta se de fato esses livros, esses artigos são de autoria dele. E ele confirma que aquele conteúdo é dele. Lutero então pede um tempo para pensar, o que lhe foi concedido um dia. Ele foi então orar, e no outro dia, quando a reunião começa novamente, o Johann Eck começa a reunião com a seguinte pergunta: Lutero, repele seus livros e erros que eles contêm? Ao que Lutero respondeu, abre aspas, isso é registro de história, que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmo pelos textos da Sagrada Escrituras que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso, não posso e não quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a minha consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Muito bem. No dia 25 de maio de 1521, Lutero é excomungado, considerado então como um fugitivo e herege, e suas obras são proscritas de forma definitiva. É nesse ponto de ruptura é que então o movimento da reforma protestante começa a crescer. Já se percebe que não existe a possibilidade da reforma da igreja. Então Lutero começa um movimento de forma mais acelerada da criação, da instauração de uma nova igreja, que teve então por alcunha como os protestantes. Mas é muita ingenuidade de nossa parte acharmos que Lutero foi exclusivamente o responsável pela reforma protestante. Não, não foi. Várias pessoas contribuíram para que ela prosseguisse e crescesse, entre os quais podemos citar Philippe de Melanchthon, que viveu entre 1497 e 1560. Este sujeito, Melanchthon, é responsável pela maior reforma da educação na Alemanha. Um filósofo e teólogo que redigiu a Confissão de Augsburg, que foi boa parte da base teológica da reforma protestante. Zwinglio, um suíço que viveu entre 1484 e 1531, quando teve acesso aos documentos, às teses de Lutero, ele criou uma reforma grande dentro da Suíça, de forma que, os irmãos entenderem, queridos, ele tirou todas as imagens de dentro das igrejas. Alguns monastérios ele converteu em hospitais dentro da Suíça. Ele acabou com o celibato entre os oficiais da igreja, fez uma reforma e instituiu apenas 2 sacramentos dentro da igreja, que é os mesmos que nós celebramos até hoje, o batismo e a ceia. Muito bem, além dele podemos citar Calvino, que viveu entre 1509 e 1564. Calvino, meus queridos, foi um teólogo, filósofo francês. Em função da perseguição, fugiu para a Suíça e lá, junto com Zwinglio, lançou base para boa parte da teologia reformada. Foi a partir da história desses homens,
junto com Martim Lutero e tantos outros que o tempo aqui nos impede de citar todos, como por exemplo Bucer também, que foram lançados as bases da reforma protestante. A partir disso, meus irmãos, começou a crescer o conceito de 5 solas. Eu costumo brincar que não tem nada a ver com sola de sapato. A palavra solas significa, em latim, somente. E é muito interessante que a formação dessas 5 solas não se sabe perfeitamente quem as compilou ou quando surgiram. Foi algo que foi crescendo no meio da igreja e quando se deu conta, se percebeu formada no consenso do seio da igreja protestante da época, da igreja reformada. As 5 solas são as seguintes: a primeira delas, sola escritura, somente a escritura. A autoridade e suficiência das escrituras. A escritura sagrada, ou seja, a palavra de Deus, tem a palavra final em matéria de fé e de prática. Queridos, nós estamos vivendo sobre um ataque extremamente tenebroso sobre esse aspecto. O que me causa certa tristeza é que esse ataque surgiu dentro da nossa denominação. Os irmãos devem estar sabendo que circula com milhares e milhares de visualizações, posso falar isso porque isso é de domínio público, milhares e milhares de visualizações, um sermão do Ed Renekiewicz, onde ele advoga que a Bíblia não é mais suficiente e que ela precisa passar por uma atualização. Queridos, nós não podemos nos conformar a uma situação dessa. Enquanto Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a Bíblia é palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus. Ela não precisa de atualização. O que nós precisamos sempre é fazer uma hermenêutica responsável, contextualizada. A Bíblia, ela é formada por diversos estilos literários e nós temos que ler os textos históricos como... Eu vou pedir a ajuda dos dois. Está me atrapalhando. Livros históricos como históricos, proféticos como proféticos, poéticos como poéticos. Mas os princípios ali estabelecidos são princípios inspirados, revelados por Deus para a humanidade. A palavra de Deus diz acerca de si mesmo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Pedro também declara de forma bastante clara em 2 Pedro, capítulo 1. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É dentro deste contexto de textos como este e de outros tantos mais que defendemos a suficiência e a inerrância da palavra de Deus. Conceitos sobre os quais nós não discutimos, queridos. Conceitos sobre os quais nós não negociamos, enquanto Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é inerrante e ela é palavra de Deus. Somente a Escritura. A segunda sola é solos Cristo, somente Cristo.
a suficiência e exclusividade de Cristo para a redenção de pecados. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador. Quantos, meus queridos? Um só. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Numa das afirmações mais impressionantes de Jesus acerca de si mesmo, ele fala em João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o quê? É um caminho? Não, ele se declara como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, quantas pessoas, meus queridos? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante quando ele advoga, então nesse momento, sua divindade, porque ele não fala, ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um só. Queridos, dentro desse conceito, é que surgiu então solos Cristo, somente Cristo, sobre o qual também nós não negociamos. Nós entendemos Jesus Cristo como o único mediador entre o homem e Deus. Não existe outro caminho, somente Jesus Cristo. A terceira sola é sola gratia, somente a graça. A única causa eficiente da salvação é a graça, o favor, o amor de Deus sobre a história da humanidade. Queridos, não existe nada, absolutamente nada que você possa fazer em favor de si mesmo para a redenção do seu pecado. Não existe preço que possa ser pago para que você alcance a redenção dos seus pecados. Não, somente através da graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente, por quê, meus irmãos? Por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz o seguinte: vocês são salvos pelo quê, meus irmãos? Pela graça. Por meio do quê? Da fé. Isso vem de vocês? Não. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, olha o conceito aí que somente graça. Não há nada que você possa fazer em prol da sua redenção. O seu pecado é o preço que está sobre nós, em função dos nossos pecados, não podemos pagar. É somente a graça de Deus. A salvação é Deus que vai em direção ao ser humano. Mas não é somente a graça. O quarto pilar das 5 solas é sola fide, ou somente a fé. A exclusividade da fé como meio da justificação. A responsabilidade de cada um de nós em aceitar, em declarar com fé que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo nos ensina algo que deve chamar muito a nossa atenção. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Ora, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é aquele conceito bem estabelecido, bem claro, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o quê? É o achismo? Não é o quê? A dúvida? Não, é a certeza. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a graça, ela anda de mão dada com o quê? Com a fé.
A salvação é a expressão da graça de Deus, mas exercida com fé por aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E a quinta e última sola é soli Deo gloria, ou a Deus somente glória. A exclusividade da adoração ao nosso Deus. Nada e nem ninguém merece adoração em nossas vidas, a não ser Deus. Nossa adoração deve ser exclusiva e unicamente direcionada ao nosso Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E também em Isaías 42, 8, diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Queridos, 5 solas que definem, que formaram a base sobre as quais foram construída boa parte do conceito de igreja que nós temos. É necessário, enquanto igreja de Jesus Cristo, nós estarmos sempre trazendo sempre à memória estas solas. Queridos, o meu compromisso é que enquanto pastor dessa igreja eu for, sempre no culto mais próximo de 31 de outubro, nós vamos reforçar esse conceito anualmente, porque é na repetição, é na revisão exaustiva da palavra de Deus que os nossos corações vão sendo moldados conforme a soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Creio que mais do que nunca a igreja de Jesus Cristo hoje carece de uma reforma. Não uma reforma que refuta a autenticidade e a soberania de Deus ou a suficiência da palavra de Deus. Não é isso. Mas precisamos de uma reforma para que sejamos uma igreja que seja um espelho da vontade de Deus para a vida desta igreja. Uma igreja que faz diferença na comunidade que está inserida. Uma igreja que está representada através de seus membros como verdadeiros adoradores. Uma igreja que entende a soberania de Deus sobre as suas vidas. Uma igreja que, se tem responsabilidade para com o perdido, tem compaixão para o menos favorecido. Uma igreja que tem prazer em orar. Uma igreja que tem prazer em meditar na palavra de Deus. Uma igreja que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Seus frutos dão sempre na estação própria, como diz lá o Salmo capítulo 1, no seu verso 3. Queridos, precisamos ser uma igreja diferente. Uma igreja que encha o coração de Deus de orgulho, não por nossas qualidades, mas porque entendemos que Ele é soberano em nossas vidas, que estamos debaixo da vontade dEle e esperamos que Ele venha nos buscar. Amém?